O Anti-Édipo, de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Capítulo 1. As máquinas desejantes. Capítulo 1, parte 2. O corpo sem órgãos. Parte 2.1. A antiprodução, repulsão e máquina paranoica. Entre as máquinas desejantes e o corpo sem órgãos surge um conflito aparente. Cada conexão de máquinas, cada produção de máquina, cada ruído de máquina se tornou insuportável ao corpo sem órgãos. Sob os órgãos ele sente larvas e vermes repugnantes, e a ação de um Deus que o sabota ou estrangula a organizá-lo. Abre aspas, o corpo é o corpo. Ele está só, e não precisa de órgão. O corpo nunca é um organismo. Os organismos são os inimigos do corpo. Fecha aspas. Tantos pregos na sua carne, tantos suplícios. As máquinas órgãos, o corpo sem órgãos opõe sua superfície deslizante, opaca e tensa. Aos fluxos ligados, conectados e recortados, opõe seu fluido amorfo indiferenciado. Às palavras fonéticas, ele opõe sopros e gritos, que são outros tantos blocos inarticulados. Acreditamos ser este o sentido do recalcamento dito originário, não um contrainvestimento, mas essa repulsão das máquinas desejantes pelo corpo sem órgãos. E é justamente isso que significa a máquina paranoica, a ação invasiva das máquinas desejantes sobre o corpo sem órgãos e a reação repulsiva do corpo sem órgãos, que assente globalmente com o aparelho de perseguição. Assim, não podemos seguir Tolstói quando ele vê na máquina paranoica uma simples projeção do próprio corpo e dos órgãos genitais. A gênese da máquina paranoica ocorre precisamente aqui, na produção entre o processo de produção das máquinas desejantes e a parada improdutiva do corpo sem órgãos. Dão prova disso o caráter anônimo dessa máquina e a indiferenciação da sua superfície. A projeção só intervém secundariamente, assim como o contrainvestimento, na medida em que o corpo sem órgãos investe um contra dentro ou um contra fora, sob a forma de um órgão perseguidor ou de um agente exterior de perseguição. Mas, em si, a máquina paranoica é uma mutação das máquinas desejantes. Resulta da relação das máquinas desejantes com o corpo sem órgãos, na medida em que este já não pode suportá-las. Parte 2.2. Produção desejante e produção social. Como a antiprodução se apropria das forças produtivas. Mas se quisermos ter uma ideia das forças ulteriores do corpo sem órgãos no processo não interrompido, devemos passar por um paralelo entre a produção desejante e a produção social. Tal paralelo é apenas fenomenológico, não prejulga nem a natureza, nem a relação entre as duas produções, nem mesmo a questão de saber se há, efetivamente, duas produções. Simplesmente, as formas de produção social implicam também uma parada improdutiva inegendrada, um elemento de antiprodução acoplado ao processo, um corpo pleno determinado como sócios, que pode ser o corpo da terra, ou o corpo despótico, ou então o capital. É dele que Marx diz: não é o produto do trabalho, mas aparece como seu pressuposto natural ou divino. Ele não se contenta, com efeito, em se opor às forças produtivas em si mesmas. Ele se assenta sobre toda a produção, constitui uma superfície na qual se distribuem as forças e os agentes de produção, de modo que se apropria do sobreproduto e atribui a si próprio o conjunto e as partes do processo, que então parecem emanar dele como de uma quase causa. Forças e agentes se tornam sua potência sob uma forma miraculosa, parecem miraculados por ele. Em suma, os sócios como corpo pleno formam uma superfície na qual toda a produção se registra e parecem emanar da superfície de registro. A sociedade constrói o seu próprio delírio ao registrar o processo de produção. Mas não é um delírio da consciência, ou melhor, a falsa consciência é consciência verdadeira de um falso movimento, percepção verdadeira de um movimento objetivo aparente, percepção verdadeira do movimento que se produz na superfície de registro. O capital é, sem dúvida, o corpo sem órgãos do capitalista, ou melhor, do ser capitalista. Mas como tal,
Ele não é apenas substância fluida e petrificada do dinheiro. É que ele vai dar à esterilidade do dinheiro a forma sobre a qual este produz dinheiro. Ele produz a mais-valia, como o corpo sem órgãos se reproduz a si próprio, floresce e se estende até os confins do universo. Encarrega a máquina de fabricar uma mais-valia relativa, ao mesmo tempo em que nela se encarna como capital fixo. E é no capital que se engancham as máquinas e os agentes, de modo que seu próprio funcionamento é miraculado por ele. É objetivamente que tudo parece produzido pelo capital enquanto quase causa. Como diz Marx, no começo os capitalistas têm necessariamente consciência da oposição do trabalho e do capital, e do uso do capital como meio de extorquir sobre o trabalho. Mas depressa se instaura um mundo perverso e enfeitiçado, ao mesmo tempo em que o capital tem o papel de superfície de registro que se assenta sobre toda a produção. Fornecer mais-valia, ou realizá-la, eis o direito de registro. Abre aspas. À medida em que a mais-valia relativa se desenvolve no sistema especificamente capitalista e que a produtividade social do trabalho cresce, as forças produtivas e as conexões sociais do trabalho parecem destacar-se do processo produtivo e passar do trabalho para o capital. Assim, o capital se torna um ser bastante misterioso, pois todas as forças produtivas parecem nascer no seio dele e lhe pertencer. Fecha aspas. E aqui, o que é especificamente capitalista é o papel do dinheiro e o uso do capital como corpo pleno para formar a superfície de inscrição ou de registro. Mas um corpo pleno qualquer, seja o corpo da terra ou do déspota, seja uma superfície de registro, um movimento objetivo aparente, um mundo perverso enfeitiçado fetichista, sempre pertence a todos os tipos de sociedade como constante da reprodução social. Parte 2.3 Apropriação ou atração. A máquina miraculante. O corpo sem órgãos se assenta sobre a produção desejante e a atrai, apropria-se dela. As máquinas órgãos enganjam-se nele como num colete de esgrima ou como medalha sobre o traje de um lutador que, ao andar, as faz balançar. Assim, uma máquina de atração pode suceder à máquina repulsiva, uma máquina miraculante depois da máquina paranoica. Mas que quer dizer o depois? As duas coexistem, e o humor negro se encarrega não de resolver as contradições, mas de fazer com que elas não existam, que jamais tenham existido. O corpo sem órgãos, o improdutivo, o incomensurável, serve de superfície para o registro de todo o processo de produção do desejo, de modo que as máquinas desejantes parecem emanar dele no movimento objetivo aparente que as reporta a ele. Os órgãos são regenerados, miraculados no corpo do presidente Schreiber que atrai os raios de Deus. Sem dúvida, a antiga máquina paranoica subsiste sob a forma de vozes zombeteiras que procuram desmiracular os órgãos, e notadamente o ânus do presidente. Mas o essencial é o estabelecimento de uma superfície encantada de inscrição, ou de registro, que atribui a si própria todas as forças produtivas e os órgãos de produção, e que opera como quase causa, comunicando-lhes o movimento aparente, o fetiche. Isso é tão verdadeiro quanto dizer que o esquizofrênico faz economia política, e que a sexualidade é questão de economia. Parte 2.4 A segunda síntese, síntese disjuntiva, ou produção de registro, ou. Acontece que não se registra a produção tal como ela se produz. Ou melhor, no movimento objetivo aparente, ela não se reproduz tal como ela se produzia no processo de constituição. É que, imperceptivelmente, passamos para um domínio da produção de registro, cuja lei não é a mesma que a da produção de produção. A lei desta era a síntese conectiva ou acoplamento. Mas quando as conexões produtivas passam das máquinas ao corpo sem órgãos, como do trabalho ao capital, dir-se-ia que elas são submetidas a uma outra lei, a que exprime uma distribuição em relação ao elemento não produtivo enquanto pressuposto natural ou divino, as disjunções do capital. Sobre o corpo sem órgãos, as máquinas se engancham como outros tantos pontos de disjunção entre os quais se tece toda uma rede de sínteses novas que quadriculam a superfície. O ou esquizofrênico reveza com o e depois. Considerando dois órgãos quaisquer, a maneira como estão enganchados no corpo sem órgãos deve ser tal que todas as sínteses disjuntivas entre os dois venham a dar no mesmo sobre a superfície deslizante. Enquanto o ou então, como indicador de exclusão, pretende marcar escolhas decisivas entre termos não permutáveis, alternativas,
O ou inclusivo designa um sistema de permutações possíveis entre diferenças que sempre retornam ao mesmo, deslocando-se, deslizando. Por exemplo, a boca que fala, os pés que andam. Abre aspas. Acontecia-lhe parar sem dizer nada, ou porque afinal nada tinha para dizer, ou porque, embora tivesse algo para dizer, ele afinal renunciasse a fazê-lo. Outros casos principais se apresentam ao espírito. Comunicação contínua, imediata, com recomeço imediato, a mesma coisa com recomeço retardado. Comunicação retardada com recomeço imediato, a mesma coisa com recomeço retardado. Comunicação descontínua imediata com recomeço imediato, a mesma coisa com recomeço retardado. Comunicação descontínua retardada com recomeço imediato, a mesma coisa com recomeço retardado. Fecha aspas. É assim que o esquizofrênico, possuidor do mais pobre e mais comovente capital, como as propriedades de Malone, escreve sobre o seu corpo a litânia das disjunções e constrói para si um mundo de encenações em que a mais minúscula permutação deve responder à nova situação ou ao interpelante indiscreto. A síntese disjuntiva de registro vem, portanto, recobrir as sínteses conectivas de produção. Como processo de produção, o processo se prolonga em procedimento como procedimento de inscrição. Ou melhor, se denominarmos libido o trabalho conectivo da produção desejante, devemos dizer que uma parte dessa energia se transforma em energia de inscrição disjuntiva, lumen, transformação energética. Mas por que chamar divina ou lumen a nova forma de energia, apesar de todos os equívocos levantados por um problema do inconsciente que só é religioso em aparência? O corpo sem órgãos não é Deus, antes pelo contrário, mas divina é a energia que o percorre. Quando ele atrai para si toda a produção, ele serve de superfície encantada miraculante, inscrevendo-a em todas as suas disjunções, donde as estranhas relações que Schreber entretém com Deus. A quem pergunta, acredita em Deus? Devemos responder de uma maneira estritamente kantiana ou schreberiana, certamente, mas só como senhor do silogismo disjuntivo, como princípio a priori deste silogismo. Deus define a omnitudo realitatis, da qual todas as realidades derivadas saem por divisão. Parte 2.5 Genealogia esquizofrênica. Divino, portanto, é tão somente o caráter de uma energia de disjunção. O divino de Schreber é inseparável das disjunções nas quais ele se divide a si mesmo. Impérios anteriores, impérios posteriores de um Deus superior e de um Deus inferior. Freud realça fortemente a importância dessas sínteses disjuntivas no delírio de Schreber em particular, assim como no delírio em geral. Abre aspas. Tal divisão é bem característica das psicoses paranoicas. Estas dividem, ao passo que a histeria condensa. Ou antes, é nos seus elementos que essas psicoses resolvem de novo as condensações e as identificações realizadas na imagem inconsciente. Fecha aspas. Mas porque Freud, refletindo melhor, acrescenta que a neurose histérica é primeira e que as disjunções são obtidas tão somente por projeção de um condensado primordial, trata-se, sem dúvida, de uma maneira de manter os direitos de Édipo no deus do delírio e no registro esquizo-paranoico. É por isso que, a esse respeito, devemos levantar a questão mais geral. O registro do desejo passaria pelos termos edipianos? As disjunções são a forma da genealogia desejante, mas seria edipiana essa genealogia? Inscrever-se-ia na triangulação de Édipo? Ou não seria Édipo uma exigência ou uma consequência da reprodução social, enquanto esta pretende domesticar uma matéria e uma forma genealógicas que lhe escapam por todos os lados? Pois o esquizofrênico é certamente interpelado, nunca deixa de sê-lo. Precisamente porque sua relação com a natureza não é um polo específico, ele é interpelado nos termos do Código Social vigente. Qual é seu nome? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Durante os exercícios de produção desejante, Molly é interpelado por um policial. Abre aspas. Você se chama Molly, diz o comissário. Sim, eu disse. Me lembro agora. E sua mamãe? Diz o comissário. Eu não atinava. Ela também se chama Molly? Diz o comissário. Ela se chama Molly? Digo eu. Sim, diz o comissário. Reflito. Você se chama Molly, diz o comissário. Sim, digo. E sua mãe, diz o comissário, também se chama Molly? Reflito. Fecha aspas. Não se pode dizer a esse respeito que a psicanálise seja muito inovadora. Ela continua a colocar suas questões e a desenvolver suas interpretações com base no triângulo de piano, justo no momento em que sente, todavia, o quanto os chamados fenômenos de psicose transbordam esse quadro de referência.
O psicanalista diz que se deve descobrir o papai sobre o Deus superior de Schreber e até mesmo o irmão mais velho sobre o Deus inferior. Ora o esquizofrênico se impacienta e pede que o deixem tranquilo. Ora ele entra no jogo e até provoca variações, pronto para reintroduzir seus próprios ajustes no modelo que ele propõe e que ele explode de dentro. Sim, é minha mãe, mas a minha mãe é justamente a Virgem. Imaginamos o presidente Schreber respondendo a Freud. Mas claro, sim, sim, os pássaros falantes são moças, e o Deus superior é mamãe, e o Deus inferior é meu pai. Mas de maneira discreta, reengravida as moças com todos os pássaros falantes, o pai com o Deus superior e o irmão com o Deus inferior. Formas divinas que se complicam, ou melhor, que se dessimplificam à medida que subvertem os termos e funções demasiado simples do triângulo de piano. Não creio nem no pai, nem na mãe. Não tenho nada com papai e mamãe. A produção desejante forma um sistema linear binário. O corpo pleno se introduz como terceiro termo na série, mas sem alterar o caráter dessa 2-1-2-1. A série é totalmente rebelde a uma transcrição que a submetesse e a moldasse em conformidade com uma figura especificamente ternária e triangular, como a do Édipo. O corpo pleno sem órgãos é produzido como antiprodução, isso é, ele só intervém como tal para recusar toda tentativa de triangulação que implique uma produção parental. Como pretender que ele seja produzido pelos pais se ele próprio dá testemunho de sua autoprodução, do seu engendramento a partir de si? E é precisamente sobre ele, aí onde ele está, que o lumen se distribui, que as disjunções se estabelecem independentemente de toda a projeção. Sim, fui meu pai e fui meu filho. Abre aspas. Eu, Anthony Artaud, sou meu filho, meu pai, minha mãe e eu. Fecha aspas. O esquizo dispõe de modos de marcação que lhe são próprios, pois, primeiramente, dispõe de um código de registro particular que não coincide como o código social, ou que só coincide com ele a fim de parodiá-lo. O código delirante, o código desejante apresenta uma fluidez extraordinária. Dir-se-ia que o esquizofrênico passa de um código a outro, que ele embaralha todos os códigos, um deslizamento rápido, conforme as questões que se lhe apresentam, jamais dando seguidamente a mesma explicação, não invocando a mesma genealogia, não registrando da mesma maneira o mesmo acontecimento, e até aceitando o banal código de piano quando este lhe é imposto e ele não está irritado, mas sempre na iminência de voltar a entulhá-lo com todas as disjunções que esse código se destina a excluir. Os desenhos de Adolf Wolff expõem relógios, turbinas, dínamos, máquinas celestes, máquinas casas, etc. E sua produção se faz de maneira conectiva, indo da borda para o centro por camadas ou setores sucessivos. Mas as explicações que ele anexa, modificando-as conforme seu humor, recorrem às séries genealógicas que constituem o registro do desenho. E mais, o registro se assenta sobre o próprio desenho na forma de linhas de catástrofes ou de queda, que são outras tantas disjunções rodeadas de espirais. Embora sempre vacilante, o esquizo consegue sair-se bem pela simples razão de que é a mesma coisa de todos os lados em todas as disjunções. É que, por mais que as máquinas sem órgãos se enganchem sobre o corpo sem órgãos, este permanece sem órgãos e nem volta a ser organismo no sentido usual da palavra. Ele guarda seu caráter fluido e deslizante. Do mesmo modo, os agentes de produção se colocam sobre o corpo de Schreber, penduram-se nele, tal como os raios do céu que ele atrai e que contém milhares de pequenos espermatozoides. Raios, pássaros, vozes, nervos entram em relações permutáveis de genealogia complexa com Deus e com as formas divididas de Deus. Mas é sobre o corpo sem órgãos que tudo se passa e se registra, mesmo as cópulas dos agentes, as divisões de Deus, as genealogias esquadrinhadoras e suas permutações. Tudo está sobre este corpo inclinado, como os piolhos na juba do leão.